Eu queria ampliar a conversa em cima desses ganchos que você deu, porque eu sei que lá na XP, enfim, a área de análise tem um time multidisciplinar, então vocês conseguem cobrir muitos temas com profundidade. E nas últimas semanas a gente teve uma mudança bem razoável de discurso do mercado, né? Porque a gente estava falando muito de corte de juros, de quando seria esse primeiro corte, ou quantos cortes a gente teria. Tanto falando dos Estados Unidos, aqui a gente já estava com o ciclo andando, mas a dúvida era mais até onde vai, né? Sim. E muita gente com discurso vindo a público dar discursos otimistas em relação à taxa Selic, e iria para mais baixo do que estava sendo precificado e tudo mais. Só que nas últimas semanas meio que esse negócio desapareceu, né? Porque basicamente a gente teve um dado de inflação nos Estados Unidos que surpreendeu de maneira negativa, veio acima do esperado. Quando você explode o CPI, né, que é esse indicador lá, a gente teve especialmente uma surpresa altista em energy, né, energia e gasolina. E o petróleo continua extremamente, né, esticado, o preço do petróleo um patamar mais alto, mesmo com os Estados Unidos enxurrando a economia de petróleo, os outros países da OPEP tirando produção mais que compensando o preço continua pressionado e aí, obviamente, leitura de inflação mais alta, juros mais altos por mais tempo. Então eu voltei a ver stories escrito higher for longer, esse tipo de coisa, né? E aqui no Brasil meio que rolou esse ajuste, uma vez que eles são o nosso piso, né? Até delimita de alguma forma até onde a gente pode ir. E a gente voltou a ver os títulos de inflação atingirem patamares de IPCA mais 6, que eu não sei você, Henrique Stetter, mas eu acho bom pacas, tá? Eu tô me coçando. IPCA mais 6 eu acho bom, e é de fato, eu até escrevi uma coluna no Infomoney que foi super bem de audiência, que falava sobre isso. Pô, é bom, definitivamente é bom, né? E acaba freando esse processo de financial deepening que você citou. Eu queria saber se vocês conversaram isso lá na cozinha do time de análise e se isso mudou alguma coisa na visão de vocês olhando para frente. Não, de fato, o cenário de juros no mundo piorou, né, nas últimas semanas. Não diria que foi só um dado de inflação nos Estados Unidos, né? Os 3 últimos dados, né, do CPI, janeiro, fevereiro, março, vieram acima do esperado. O Jerome Powell tinha dado uma indicação muito forte em dezembro que o Fed estava próximo a iniciar o corte de juros, que olhando para trás claramente parece um erro, né, ter dado uma indicação tão clara assim que eles estavam próximos a cortar, porque de fato a gente ainda está numa economia americana que cresce bastante, um fiscal americano muito desajustado, né, quase 8% do PIB de déficit, né, nas contas públicas americanas, que é o maior nível de déficit em anos fora de pandemia ou fora de guerra. E agora a gente está entrando num período eleitoral nos Estados Unidos, então ninguém vai falar de ajuste fiscal. E quando você olha o discurso do Biden e do Trump, os dois vão falar de ou aumentar gastos por um lado ou cortar impostos por outro. Então o fiscal muito desajustado e o Fed dando uma indicação de que já estava próximo a cortar juros. Então que parecia estranho, mas o mercado comprou muito essa tese. No começo do ano o mercado precificava até 7 cortes, né, pelo Fed. Agora está precificando 1,5, 1,7. Não tem nem 2 cortes hoje. E até apareceu alta, né? Na precificação. Já tem. É bem pequeno, mas já tem discussão de hike de juros, né? Que eles falam. Exatamente. E que seria um cenário até de cauda hoje. Perfeito. Né, do Fed ter que subir juros, mas de fato. O que a gente viu é que apesar da alta de juros lá nos Estados Unidos, as condições financeiras continuam muito acomodatícias, né? Muito acomodativas, muito frouxas, né? Você ainda continua com muita liquidez, né? Enfim, ainda continua um cenário que você não teve um aperto monetário tão grande quanto se esperava. Então existe essa discussão e já vários economistas bons, não só o Larry Summers, vários outros, dizendo que você precisaria ter uma nova rodada de alta de juros para conseguir controlar essa inflação. Então, semana passada eu tive lá nas reuniões do FMI, a XP organiza um evento para clientes institucionais, e muito do debate dos potenciais riscos adiante vinham com uma discussão da inflação, se a inflação pode voltar a acelerar ou não, porque, de fato, se a inflação voltar a acelerar, aí o Fed não vai conseguir cortar juros esse ano, talvez tenha até que voltar a subir juros. E, com isso, né, eu gostei da fala do Roberto Campos, que ele falou, bom, isso não é necessariamente um problema para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo né? Porque se os Estados Unidos sobe ainda mais os juros, o custo de capital no mundo todo aumenta e, por consequência, todas as outras classes de ativos sofrem, né? E é exatamente isso que a gente viu nas últimas semanas, né? O próprio
Roberto Campos e o Banco Central tendo que tirar praticamente o guidance dos 50 pontos de corte na próxima reunião do Copom e deixando uma flexibilidade muito maior do que fazer na próxima reunião, o que o mercado leu como 25, né, provavelmente 25, mas não está dado. Então eles tiraram o guidance e disseram que o cenário está mais incerto. Então por aqui a gente já revisou a Selic para 10%, a Selic terminal, ou seja, mais 3 cortes de 25 pontos. Na Selic a gente tinha 9 antes. E qual a consequência disso? A consequência disso é que estamos num cenário que os juros não vão cair tanto quanto se esperava, ou seja, não deveremos ter uma Selic aí de 1 dígito, né, no horizonte de curto prazo, o que significa que um cenário de tomada de risco tão forte, um bull market tão forte, pode demorar um pouquinho mais a acontecer, né? Porque de fato cenários de juros mais altos significam que, né, a renda fixa vai continuar muito atrativa. Principalmente a renda fixa incentivada, né? Porque hoje você não pensa só na Selic, a pessoa física pensa 10% incentivado, mais o spread de crédito. Então você está falando aí ainda de um juros de 2 dígitos incentivado, que de fato acho que tira um pouco do apetite, né, de tomada de risco, mas não completamente. Então a gente acha que, né, boas empresas, geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, elas estão extremamente atrativas na bolsa e a gente vai falar aqui na sequência, né? Então, eu gosto muito do que o Braga fala, NTNB a 6 é incrível, mas se a NTNB está IPCA mais 6, significa que tem um monte de papel na bolsa precificando IPCA mais 12, IPCA mais 13, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Então, tem muita oportunidade, mas de fato o cenário de risk-on, né, que a gente chama de tomada de risco e, né, comprar aqueles papéis mais alavancados, mais high beta, etc., fica um pouco mais, né, difícil. E aí você tem que olhar para, de novo, né, empresas aí defensivas, de qualidade, geradoras de caixa, com valuations interessantes. Então a gente está fazendo muito essa discussão lá dentro no time, que é olhar para papéis com bons fundamentos, boas histórias, que caíram bastante, né, nessa reprecificação macro e que estão dando oportunidade. Porque tem muito papel que caiu, mas o fundamento é ruim, vai reportar resultados ruins, né, o mercado está revisando o lucro para baixo, então não está aí a resposta, né? Você tem que olhar para quem tem a combinação de os papéis sofreram, mas que tem bons fundamentos e que aqui é uma oportunidade. Então a gente está muito com essa cabeça lá dentro. Mas pensando como investidor de ações, assim, dá para dizer que quando a NTNB tá lá com IPCA mais 6, você deveria ficar mais rigoroso na escolha dos ativos? Porque, claro, existem algumas coisas que você vai encontrar com uma taxa interna de retorno de IPCA mais 12, Sim. Mas também não é tudo. Exato. Você fica mais... O custo de oportunidade, o Roberto Campos falou que o custo do dinheiro sobe no mundo todo, né? Com juros mais altos lá. Você deveria ficar mais rigoroso, Sem digamos dúvida. assim? Sem dúvida. E o filtro principal que a gente faz nas nossas carteiras, nas nossas recomendações, é qualidade do negócio e qualidade do balanço. Então, nesse cenário de juros altos, de NTNB a 6 e de, né, o pré de longo prazo a 11, 12, é difícil, assim, você apostar em empresas muito alavancadas, histórias de turnaround, histórias, né, difíceis, espinhosas. Não é esse momento na bolsa. Vai chegar esse momento na bolsa, quando a primeira linha, os papéis, né, de maior qualidade já andaram e a gente precisa começar a olhar para outros setores que ficaram para trás e, né, o que a gente chama de bottom fishing, né, que é olhar para coisas que mais arriscadas, mas definitivamente não é esse cenário. Então a gente ainda faz ainda não, mas assim, grande parte desse ano, os últimos meses, é fazendo muito filtro de qualidade do negócio, qualidade do balanço. Então é interessante que mesmo na nossa carteira Small Caps, a gente está com uma performance histórica muito boa, num cenário ruim para Small Caps, né? Cenário de juros altos não é um bom cenário para Small Caps. Mas por quê? Porque a gente conseguiu encontrar ali bons negócios, boas histórias que conseguem ir bem, principalmente fazendo esse filtro aí de qualidade de negócio e de balanços ajustados, né? Então eu diria que o principal cuidado que a gente tem que tomar nesse cenário de juros elevados é isso, assim, risco de balanço, risco de endividamento muito elevado.